e até essas declarações de Bolsonaro ontem, na saída do Teatro Municipal, é algum crime dormir na embaixada, diz ele. Ah, vamos esquecer, chega, me deixa em paz, vamos falar de Marielle, vamos falar de baleia, vamos falar dos móveis. E aí ele diz, é questionado mais uma vez, aí ele fala, tem muita mulher, essa frase, Sakamoto, tem muita senhora aqui, eu prefiro não falar. O que ele está querendo dizer com isso, hein, ô Sakamoto? Claramente, Fabiola, ele falou que ele soltaria um palavrão, né, em caso de ter que responder o repórter. Como, por exemplo, ele soltou, ele falou que ia dar uma na cara do repórter. Lembra quando, na frente da Catedral de Brasília, perguntaram a respeito dos depósitos, né, de Fabrício Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, né? E aí ele falou que ia bater, mas o Bolsonaro falou isso mais porque ele não tinha o que falar, porque ele já usou a linguagem. Vamos lembrar que questionado por que, apesar de ter um imóvel na capital federal, ele, na época, como deputado federal, ele ainda assim recebia auxílio moradia, ele respondeu pura e simplesmente que era para poder comer gente. Ele falou, eu tenho um imóvel para poder comer gente. Pergunta se ele foi comer gente na Embaixada da Hungria ou ele foi fazer o quê? A população tem direito a saber, né? Tipo, a melhor ainda, a justiça tem direito, precisa saber, até porque ele entregou o passaporte exatamente para permanecer sobre acesso da justiça brasileira. Agora, Fabiola, eu queria aproveitar, e eu estava, na verdade, dando uma pesquisada na manhã antes do programa, e estava lembrando que uma situação, quando o Lula estava para ser preso, né, na condenação, você teve governos estrangeiros que pô, falavam abertamente, governos aliados, falavam, olha, que concederiam asilo para o Lula não ficar lá. Deputados do PT falavam isso para o Lula, não fica no Brasil, você está sendo preso injustamente, sai. E o Lula não quis, o Lula ficou. Né? Então, no geral, e aí até para fazer para retomar isso, porque diante do risco de prisão, Bolsonaro foi fujão e Lula segurou a onda, né? Você teve essa diferença. O pessoal fala, ah, mentira, não, é verdade. E aí tem uns pontos interessantíssimos que eu estava levantando aqui. Primeiro que é o seguinte, teve uma gravação feita até pelo Ricardo Stucker no 7 de abril, na frente lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes do Lula se entregar, né? Que ele deu a declaração. Ele falou assim: olha, eu poderia ter fugido, estive na divisa do Paraguai com o Brasil, estive em Foz do Iguaçu, vizinho do Uruguai e da Argentina, eu poderia ter saído, poderia ter ido para a embaixada, não fugi, porque quem é inocente não corre em frente aos problemas, eu quero enfrentar a minha, eu quero provar a minha inocência. Se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender, então eu vou para Curitiba, estou tranquilo com relação a isso, né? É interessante, aí o Lula se coloca, fala, olha, eu não vou fugir, né? Eu poderia ter ido para uma embaixada e não vou fugir. O Bolsonaro, naquele ano que o Lula foi preso, né, em janeiro, né, o Bolsonaro, que na época era ainda pré-candidato à presidência da República, né, ele sugeriu, olha que doideira, ele sugeriu que o Lula poderia pedir um asilo à Etiópia e fugir, né, usando uma viagem para lá, ou usando a embaixada, né, exatamente para fugir da prisão. Então, isso é exatamente uma coisa que já passava pela cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro bateu muita tecla. Falou, não, ele pode fugir, né? Tudo como pedindo para que, alertando para que algo fosse feito, né? E é extremamente interessante isso, porque o Lula já tinha sido, já tinha condenação, o Lula condenou, tem duas instâncias, naquele momento era o trânsito em julgado, e mesmo assim ele ficou, e o Bolsonaro não foi ainda denunciado. Mas como ele sente o cheiro de queimado, ele já foi passar 2 dias fora do alcance das autoridades depois de ter entregue o passaporte para o governo, para a Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece é o seguinte: essa história, na verdade, mostra uma intensa covardia e uma forma como o Bolsonaro enfrenta as coisas. Na frente do Teatro Municipal, Fabiola, quando os jornalistas perguntavam, né, para ele, né, sobre passar mais informação, o que ele falava? Ele falava, não tem, você não tem que falar o que fazer lá, não. Tipo, pergunta para mim da Marielle. Gente, como assim pergunta para mim da Marielle, né? Tipo, ele falou, não, porque eu passei 6 anos sendo acusado por vocês, a imprensa não acusou. A imprensa alertou naquele quiprocó quando teve todo aquele problema com a confusão do porteiro lá do condomínio dele e tudo isso mais. Mas a imprensa que cobriu o caso não tomou um cuidado gigantesco de não acusar. E ele chegou, não, vocês ficaram 6 anos acusando. Por quê? Ele não estava querendo falar da Marielle, ele estava querendo desviar desesperadoramente, porque ele não tem o que falar com relação a isso. Então ele tentou desviar o foco. Falou, não, não, fala da Marielle.
fala dos móveis, né? Fala de qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, não fala daquilo sobre a qual eu não tenho que falar, né? Sobre a qual eu não tenho que falar. Eu tenho o direito de ir lá, é imoral, né? Ele pergunta, é ilegal? Né? E aí também me lembra uma outra frase que ele falou, Fabiola, como deputado federal, e ele repetiu várias vezes, ele disse o seguinte, frase, aspas, o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Frase de Bolsonaro quando deputado federal. E aí fica a pergunta: e o soldado que vai à guerra e com medo de ser preso, foge e se esconde por 2 dias em uma embaixada estrangeira? É o quê? Corajoso? Muito bom. Ó, eu vou passar agora para o Josias e eu acho que assim, no ponto de partida aqui da sua análise, Josias, eu queria muito entender qual é essa resposta que Bolsonaro vai dar a Alexandre de Moraes. Ele tem 48 horas para apresentar uma desculpa, uma resposta, né, uma explicação para esses 2 dias na embaixada. Ele já deu algumas aí, como trouxemos há pouco, essa na porta do... Ele não deu uma resposta, mas na porta do Teatro Municipal ele disse: é algum crime, porventura, dormir na embaixada? Foi o que disse Bolsonaro. E aí até me chama a atenção quando ele fala, né, eu não vou falar porque tem muita senhora por aqui, não vou te responder porque tem muita senhora aqui, ele diz ao jornalista. Mais cedo, quando ele participou de um evento no PL, ele disse que é normal ali ter encontros na embaixada, frequentar embaixadas é algo normal. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro num evento do PL aqui em São Paulo. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Tá? Converso com os embaixadores. Não tenho o passaporte, está detido, senão estaria o Tarcísio, juntamente com o Ronaldo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel. Bom, essa aí foi a fala dele, né? Frequentar embaixadas. E tem uma outra justificativa que está nesse documento enviado pelos advogados de Bolsonaro. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações.